33. Regressor Instruction. Capítulo 161. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Xuejin decidiu sentar-se silenciosamente na carroça, usando a máscara. No entanto, eu poderia dizer que ela estava nervosa e eu sabia o que ela estava pensando. Existe realmente um lugar assim? Só há oferta quando há demanda. As pessoas só vendem quando alguém precisa. Eu nem ouvi falar de um lugar como aquele nos 3 anos que estou em Castle Rock. Não é um mercado negro comum em algumas cidades. É um pouco mais luxuoso e funciona apenas como um local VIP. Esses mercados negros podem ser encontrados em Lindell. Ainda é. O lugar mais ativo e tráfico costuma ser na fronteira. Na Terra, existem relativamente muitas cidades perto da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Os requisitos geográficos de Castle Rock não são ruins. Acho que é porque está perto da República. Para a República. Eles estão em uma guerra fria, mas, enquanto isso, os itens que podem ser vendidos estão vendendo bem. Os seres humanos são animais que podem cometer crimes a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Para ser um pouco exagerado, o mercado ainda funcionará mesmo durante uma guerra. Como você? Como eu sei disso? Tenho poder de compra. Nada é impossível com dinheiro neste mundo. Na verdade, não era apenas dinheiro. A verdade é que eu tinha passado pelo inferno para encontrar a rota. Obviamente, eu estava convencido de que havia um mercado ou casa de leilões dentro de Castle Rock, mas não foi fácil descobrir o caminho que se formou ao longo dos anos. Sinceramente, seria simples com a ajuda do Song Jung-wook, mas eu queria esconder o fato de que Xuejin e eu estávamos planejando entrar na casa de leilões. No final, foi Yuno Kazugano quem me ajudou enquanto eu trabalhava duro para isso. Quem saberia que uma carta resolveria tudo? Graças a isso, fiz uma promessa de passar pela Celia depois que meu trabalho acabasse, mas era uma promessa que eu não sabia quando poderia cumprir. Mesmo o Damarlin ou a Marlin Ongar provavelmente não sabem sobre isso. O mesmo vale para Yunsung. O mestre da guilda também. Se eu fosse considerar as coisas durante a primeira linha do tempo, foi nessa época que Kim Il-sung lutou para aumentar as forças armadas dentro de Lindell. Ele pode ter encontrado depois do trabalho, mas a casa de leilões ilegal ficava um pouco longe para pessoas como Xuejin. É porque Il-sung parece ter um objetivo bastante sólido. Há uma grande possibilidade de que ele não tenha esses detalhes. Para colocar de maneira correta, ele está olhando para a floresta, não para as árvores. Você quer dizer que ele está olhando para o quadro geral? Sim. Por exemplo, ele se concentra em eventos que podem impactar diretamente o continente, como guerra ou ondas de monstros. Você está mais preocupada com o conforto de Castle Rock do que com a casa de leilões subterrânea de Castle Rock. Essa é a razão pela qual estou procurando na floresta agora. Se você tem alguém que vê a floresta, você precisa de alguém que veja a árvore. Ponto. Esse papel pode ser desempenhado por alguém como Yejin ou eu. Mas, claro, vou relatar isso, mas não acho que haja necessidade de mostrar ao nosso mestre da guilda a madeira podre. Ele já tem muito em que pensar. Eu posso entender o que você quer dizer. Então, a razão pela qual você me pediu para ir com você. Eu já disse isso antes, mas gosto de você, Yejin. Eu também posso concordar com o motivo pelo qual Yunsung quer fazer de você uma executiva da guilda. Não seria mais fácil para nós no futuro se pudéssemos nos entender bem? Ah, parece que chegamos. Vamos descer. Até você entrar na casa de leilões subterrânea, você deve economizar suas palavras. Tudo bem. Ah, meu nome é Kekazugano Haruka. Você pode me chamar de Yuka. Ah, tudo bem. Quando descemos da carroça, vi um salão de banquetes bastante silencioso. Xuejin parecia nervosa por algum motivo. Eu me perguntei se isso era devido à nossa partida repentina, mas não parecia ser o caso. Ela usava uma máscara, mas ela devia estar pensando se seria notada. As outras pessoas. A entrada não é apenas aqui, Yuka. O que? Fique um pouco mais perto de mim. Tudo bem. Yunsung, me desculpe. Enquanto eu gentilmente agarrei sua cintura, eu a senti ficar tensa. Claro, eu não tinha intenções ocultas. Só precisávamos parecer um casal japonês com muito dinheiro. Logo depois, vi um guia se aproximando em nosso caminho.
Eu poderia dizer que ele era forte só de olhar para ele, mas ele não era hostil. Seria estranho mostrar hostilidade, pois éramos clientes que também eram compradores em potencial. O convite. Enquanto eu pegava o que havia preparado, o vi balançando a cabeça. Você apenas tem que entrar na carruagem. Como está hoje? Você provavelmente ficará satisfeito. Isso é bom. Mais uma vez, subimos na carroça coberta com tecido e a carroça partiu lentamente. É seguro, vice-mestre da guilda. É Haruka, Yuka. É seguro, Haruka. É claro. Seu coração é tão grande quanto o feijão. É porque Haruka está aqui. Não posso deixar de pensar na segurança. É seguro, então você pode ficar tranquila, Yuka. É uma questão de confiança. Aposto que os guardas aqui estão mais preocupados com minha segurança. Eles não podem perder seus clientes valiosos. Você disse que era perigoso antes de partir. Era mentira. Que tipo de pessoa? Por que você simplesmente não aproveita e para de tremer? Você já bebeu vinho em uma carruagem? Ponto. Eu vi Shueijin silenciosamente mordendo os lábios, mas ela permaneceu tensa. Era natural sentir-se assim ao ir para um lugar desconhecido. Ela não tinha como saber se estávamos indo direto para a boca de um tigre. Embora ela fosse assim, sua cautela não era uma coisa ruim. Não seria necessário aqui, mas estar preparado o tempo todo nunca era uma coisa ruim. Logo depois, saímos da carroça, apenas para sermos conduzidos a outra carroça. Depois de algum tempo, senti que estávamos quase no nosso destino. Eu ouvi uma voz do lado de fora enquanto bebi o vinho na minha taça pela última vez. É aqui. Vamos, Yuka. Sim, Haruka. Por precaução, não olhe em volta com admiração como um caipira do campo na cidade. Eu sei. Quando abri a porta da carruagem, a cena diante de mim chamou minha atenção. Ver luzes laranja brilhando intensamente por dentro com todos os tipos de luxos foi como se eu estivesse na capital do Império Sagrado de Benigore. Shueijin também parecia surpresa, mas como eu avisei antes, ela se conteve. No entanto, eu podia ver suas pupilas girando. Ela se encolheu mais uma vez quando agarrei sua mão secretamente, mas senti que ela estava se adaptando muito bem. Foi muito divertido provocá-la. Vamos entrar. Sim. Não éramos os únicos usando máscaras. As outras pessoas ao nosso redor também usavam roupas extravagantes e máscaras coloridas. Embora eu estivesse ganhando muito dinheiro com meu negócio de poções, ainda estava em seu estágio inicial. Se eu não tivesse a mesada da Eihai e um caixa eletrônico da Yuno Kazugano, eu não teria conseguido chegar aqui em primeiro lugar. Aquela pessoa está gerenciando este lugar? Isso é ridículo. Song é apenas um dos muitos comerciantes aqui. Você acha que aquele idiota poderia realmente administrar este tipo de lugar, Yuka? Não. Há algumas coisas para ver. Vamos apenas aproveitar o passeio. Esta não é a atmosfera da qual Haruka estava falando. Parece que estou em um baile de máscaras. As aparências enganam. De qualquer forma, se você entrar, saberá o que quero dizer. Levantei minha mão ligeiramente e vi um guia carregando uma taça de coquetel se aproximando de nós. Pegue um copo, Yuka. Ponto. Se você não quiser, vou beber sozinho. Como Shueijin havia dito, este lugar era mais uma igreja social do que um mercado negro. No entanto, isso foi apenas na superfície. Claro, seria um pouco diferente se eu visse com o olho da mente. Posso ver que as disposições ou características únicas dessas pessoas não eram normais apenas olhando para elas. Homem e mulher. Havia pervertidos sexuais, gente ambiciosa que simplesmente queria mostrar sua força e gente que tinha a mesma disposição do Ito Soute e eu. Pude até ver um assassino igual ao Jungjinho. Era óbvio porque eles visitariam este lugar. Parecia que o assassinato era uma opção aqui. Eu pude ver com que propósito tantos espaços que eu podia ver estavam sendo usados. As tendências das pessoas eram muito fáceis de prever, dependendo de para onde elas fossem. O que devo mostrar a ela primeiro? Mostrar os fracos passo a passo seria bom para sua saúde mental. Pode ser muito perturbador ver algo muito forte desde o início. Claro, era natural ver o mercado administrado por Song Joong-ok. Bem quando eu estava prestes a ir, uma voz desconhecida veio do lado. Era de uma mulher. Olá. Sim. Você se importaria por um minuto? Se ao menos sua esposa,
que está ao seu lado, concordar com isso. Eu quero passar um momento juntos. Esposa. Ah, você deve ser uma namorada. Não importa, mas... Não pude ver seu rosto porque ela estava usando uma máscara. No entanto, só de olhar para ela, pude ver o quão alto eram suas estatísticas. Ela é forte. Ela estava usando um vestido chinês, o que era um pouco incomum. Provavelmente era uma chinesa da República ou uma taiwanesa que permaneceu no Sacro Império. Ela parecia ótima o suficiente para eu lidar se eu tivesse tempo, mas agora não era hora para conversas inúteis. Não. Estamos bem. Não. Não faça isso. Eu estou bem com 3 também. Ah, estou um pouco ocupado. O que me incomodou um pouco foram seus olhos refletidos por trás da máscara. Eu não sabia exatamente como descrevê-los, mas eles foram o suficiente para me dar arrepios em um instante, verificando as características únicas da jogadora Shaolin, romântica e estranguladora, vírgula. Porra. Não faça isso. Não, não. Estamos bem. Foi então que pensei por um momento minha própria característica única, verificando as características únicas do jogador Lei Leone. A tentação do mentiroso, seduz a outra pessoa para ouvi-lo. A probabilidade de ser amado por um sexo oposto perigoso aumenta. A probabilidade de ser amado por um sexo oposto perigoso aumenta. Pensando bem, parecia que olhos estavam focados em mim. Havia apenas uma mulher louca corajosa o suficiente para me confrontar de frente, mas muitas outras mulheres também estavam olhando para mim como fãs cobrindo seus rostos. Ah! Estou em perigo. Parecia que todas as mulheres que o sistema julgaria perigosas estavam agrupadas aqui. QF. Quando a ansiedade começou a tomar conta de todo o meu ser, não tive escolha a não ser segurar a mão da Xuejin. Regressor Instruction capítulo 162. Quando a ansiedade começou a tomar conta de todo o meu ser, não tive escolha a não ser segurar a mão da Xuejin. Não faça isso. Pode não ser óbvio, mas sou muito atraente. Você não pode ver meu rosto por causa da máscara. Isso é desconfortável. Não consigo nem tirar. Estaremos com você na próxima vez quando a oportunidade vier. Sinto muito, mas tenho um compromisso hoje. Só por um minuto. Eu gostaria de conversar em um lugar tranquilo. Eu não faço isso com ninguém. Sério. Eu sinto muito. Eu olhei para a Xuejin, como se estivesse dizendo a ela para lidar com essa mulher louca na minha frente. Vendo isso, ela deu um passo à frente, ainda segurando minha mão com força. Eu não sei quem você é, mas acho que é o suficiente. Ele recusou claramente. Não seja rude. Ah. Vamos rápido, Yuka. Sim, Arukamin. O que? Ela era uma subordinada e não uma namorada. Nosso relacionamento não é da sua conta. Você pode ir e afastar? Se você continuar nos incomodando, chamarei a segurança. Não quero causar nenhum problema, então, por favor, vá embora. Também é bastante desagradável que você continue bloqueando nosso caminho. Sua subordinada é mais possessiva do que eu pensava. Não se trata de ser possessiva ou não. É sobre etiqueta básica. Ponto. Ponto. Eu podia ver as duas mulheres se encarando. Fiquei um pouco nervoso, mas o que essa louca poderia fazer? Ela sabia que não poderia fazer bagunça aqui. Xuejin me puxou para si mais uma vez, mas eu sabia que ela não queria dizer nada com isso, exceto para me proteger. No entanto, para todos os outros, parecia que ela estava marcando seu território. Ela não deve querer dizer nada estranho. Assim, uma mulher com uma característica única, diamante do cadáver, olhando para mim lentamente, se afastou da multidão. Outra mulher, cuja característica única era uma mestre que causador, também perdeu o interesse. Há tantas mulheres malucas aqui. Também havia muitos malucos, mas eles eram irrelevantes, já que não se importavam comigo em primeiro lugar. No final, Shaolin lentamente começou a se afastar de nós também. Vendo alguns dos homens próximos correndo em sua direção, eu poderia adivinhar que eles eram seus subordinados. Papel e caneta. Sim. Este é o endereço onde posso receber a carta. Espero que você entre em contato comigo em breve. Entrarei em contato com você se tiver tempo. Parece que as pessoas que não querem revelar sua identidade umas às outras são igualmente comuns. Vendo que você está aqui, você parece o mesmo, mas sou mais capaz do que você pensa. Talvez eu possa ser útil. De muitas maneiras, até.
É difícil prometer que entrarei em contato com você, mas te vejo um dia. Nunca vou fazer isso, vadia. Você deve. Você fez uma promessa, tudo bem? Então, eu vou indo. Por favor, vá embora rapidamente. Por favor, desapareça. Desapareça do continente. Como se estivesse insatisfeito, senti que seu olhar me seguia continuamente. Eu podia sentir arrepios subindo na minha pele. Tentei evitar o seu olhar o máximo possível, mas em algum momento, eu poderia afirmar que ela realmente havia sumido completamente. Você é muito popular. É uma popularidade indesejável em um lugar como este. Eu gostaria que você pudesse chegar um pouco mais perto. Ponto. Eu também não quero fingir que tenho um bom relacionamento com você, mas você não pode pelo menos fazer parecer que está marcando seu território. É desconfortável ter os olhos focados em mim de todos os lugares. Você está pulverizando feromônios. NT, feromônios promovem determinadas reações dentre outros indivíduos de uma mesma espécie. Eu acho que é semelhante. É um pouco doloroso dizer que essas que são afetadas, mas, de qualquer forma, chegue um pouco mais perto. É um pouco desagradável estar tão perto. Dói um pouco ouvir isso bem na minha frente. Ponto. No entanto, funcionou. Enquanto caminhávamos como um casal em um relacionamento romântico, eu me sentia mais seguro, como se estivesse fora do alcance dessas mulheres. Em primeiro lugar, conversar com outras pessoas neste tipo de lugar não era um comportamento comum. Estava claro que a mulher que acabei de ver era um pouco ativa demais. Como era um lugar onde a segurança e a proteção dos clientes deveriam ser grande, eu poderia reduzir minhas preocupações com qualquer coisa que acontecesse. Nunca mais vamos nos encontrar. Eu não tinha planos de encontrar nenhuma das mulheres aqui. Claro, era inegável que todas aqui também eram capazes, mas eu não queria que o número de mulheres com quem tivesse que lidar aumentasse. De qualquer forma, como eu ainda tinha um propósito, tive que olhar em volta devagar mais uma vez. Xuejin também começou a olhar como se estivesse se acostumada com este lugar. No entanto, quanto mais entrávamos, mais ela notava que a atmosfera estava mudando, então ela naturalmente se tornou cautelosa. Quando se pode ver as pessoas desaparecendo uma a uma no corredor que antes estava cheio de convidados, parecia que cada um tinha ido atrás de seus assuntos pessoais. Isso significava que deveríamos, também. Quando olhei para o segurança aguardando uma das portas, abriram para nós. Dentro havia uma típica casa de leilões de escravos. Muitas pessoas estavam sentadas em cadeiras luxuosas, indicando que eram frequentadoras deste lugar. É a primeira vez que ela vê uma espécie diferente. Quando me sentei com Xuejin, vi um guia se aproximando de nós. Ele deve ter vindo perguntar o que íamos beber. Enquanto isso, eu senti que poderia adormecer apenas sentado nesta cadeira luxuosa e fofa. Como se ainda não tivesse começado, pude ver mais pessoas entrando e se sentando uma por uma. O que é este lugar? Bem, eu não verifiquei antes de entrar. Parece uma casa de leilões de escravos. Só estou dizendo isso, mas não vamos fazer barulho. Isso eu sei. Fico feliz em saber disso. Você sabe alguma coisa sobre diferentes raças? Não. Eu só os ouvi por meio de histórias. Só vi uma vez durante esse tempo. Mesmo. É um pouco decepcionante. Eu também não sei muito sobre. Em vez disso, olhe para aquela mulher sentada mais longe. Não é a mesma de antes. Enquanto eu seguia seu olhar, pude ver que era definitivamente aquela mulher. Porra. Ela provavelmente não nos seguiu. Não olhe para ela. Não quero mostrar que estou aqui. Aparentemente, ela já estava aqui antes de nós entrarmos. Tentei desviar meu olhar dela e, depois de um tempo, alguém entrou no palco. Luzes brilhantes caíram do outro lado da sala. Então, uma voz falou. Vocês todos estão esperando há muito tempo. Hoje, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos vocês pela visita à nossa casa de leilões. Você pode esperar a qualidade dos produtos de hoje. Temos nosso coração em nosso clube, que sempre entrega sinceridade. Esses comentários baratos eram típicos de um lugar assim. Eu esperava mais por causa da atmosfera tão luxuosa, mas essa parte parecia ser inevitável. Não seria bom para mim demorar muito, já que vocês são todos pessoas ocupadas. É repentino, mas vou começar o leilão imediatamente. Primeiro, temos Elfo Rominia de 54 anos.
Uma mulher com orelhas compridas de um lado entrou lentamente no palco. Eu odiava isso, mas meus próprios olhos se arregalaram. Isso porque ela tinha o rosto mais lindo que qualquer outra pessoa que eu tinha visto até agora. No entanto, só fui enganado por um curto período. Vendo a elfa olhando para o palco com uma cara assustadora, eu fiz uma cara estranha. Seu corpo não estava usando um único fio, e suas mãos e pés estavam usando restrições. Sua figura trêmula foi o suficiente para induzir simpatia. A ganância rapidamente encheu os olhos dos que estavam sentados em seus lugares. Ela estava estufando a boca, mas eu não conseguia ouvir sua voz, então ela parecia estar sob algum feitiço. Este é um objeto conquistado com dificuldade. Ela tem cabelos cor de esmeralda incomuns e, como você pode ver, está em ótima forma. É um produto limpo e muito bem conservado, assim como seu estado nutricional. Quando duas pessoas que se uniram lentamente agarraram o corpo da elfa e a prenderam, ela gritou e abriu a boca, mas eu ainda não consegui ouvir sua voz. Parecia que eles estavam tentando nos mostrar suas costas, mas ela tremia como se isso fosse aterrorizante. Grandes lágrimas saltaram de seus olhos, e ela não conseguia nem ficar em pé como se suas pernas cedessem. Como ela não tem habilidade de luta, não a treinamos. Acho que pode ser um item necessário para clientes com personalidade sádica. Também é uma idade bastante jovem para uma elfa. Eu quero ouvir a voz dela. Ah, se você quiser, é claro, tenho que te mostrar. Preciso pedir o consentimento dos outros clientes. De agora em diante, só vou liberar a magia que ela está sofrendo por um tempo. O mago de um lado do palco canta lentamente um feitiço e imediatamente uma voz semelhante a um grito explode. Ajuda. Por favor, me ajude. Alguém. Por favor, me ajude. A voz em si era clara e nítida, mas o conteúdo não era claro. Ela olhou em volta com uma voz chorosa, mas não havia como haver uma reação. Em primeiro lugar, alguns nobres do Sacro Império não viam as outras raças como humanas. Ela tem uma voz bonita. Ah, claro, pensei que você se sentiria assim. Quando olhei ao meu lado, vi Xuejin tremendo. Seu rosto enrugado e punhos fevados pareciam representar seus sentimentos. Eu sabia que ela ficaria um pouco brava, mas não conseguia imaginar que ela ficaria tão furiosa. A personalidade da Xuejin era um pouco melhor do que eu pensava. Te falo mais uma vez, se você causar confusão. Eu sei. Em outras palavras, esta foi a cena que retratou violações de direitos humanos. Definitivamente, o bom senso das pessoas modernas não podia ser compreendido. Não há como a justa Xuejin entender as pessoas baixas que mandam gritos de torcida ou levantam o dedo para expressar intenções de compra. Eles nem se importavam com a dor dos outros. Não, para ser preciso, eles gostavam de ver os outros sofrendo. O que você acha que é o problema? O que você acha que pode resolver o problema? O que você quer ouvir? Nada, Yuka. Pareceu que ela estava arrependida e estressada. Talvez ela nem pudesse imaginar que algo assim existisse. Ela realmente não entendia como esse lugar funcionava. Isto é normal. Honestamente, é surpreendente que seja um pouco mais limpo do que eu pensava. Bem, pode haver lugares que lidam com escravos especiais, mas não há tempo. É melhor você passar adiante. Ponto. Eu mesmo verifiquei a realidade do comércio de escravos. Então, você não está curiosa para saber como os monstros que eles pegaram ilegalmente serão usados? Isso é. Vamos nos levantar. Eu vi o rosto da Xuejin com os lábios firmemente fechados. Dê-me um copo também. Eu sabia que ela iria reagir assim. Vamos para outro lugar, Haruka. Tudo bem, Yuka. Regressor Instruction capítulo 163. Você não precisa se sentir culpada. O que você está falando? Bem, eu sinto que sei o que você está pensando. Se eu tivesse feito a coisa certa. Você não está pensando assim? Eu não. Eu já sabia o que ela estava pensando. Isso não teria acontecido se o trabalho não tivesse sido feito de forma diferente. Claro, mesmo se ela tivesse lidado com o assunto de Little Rock adequadamente, nada teria mudado. Eu poderia garantir que não afetaria nenhum por cento deste lugar. Mesmo se você tivesse lidado com o assunto adequadamente, nada mudaria. Ponto. A música faz parte desse lugar, não tudo. Como vocês podem ver, esse lugar está funcionando sem influência de fora. Eu disse a você, mesmo o senhor de Castle Rock não seria capaz de prever que haveria tal lugar.
Como você pode não saber o que está acontecendo em sua propriedade? Você acha que o prefeito de Seul sabe tudo o que acontece em Seul? Talvez algumas das pessoas relacionadas com o Lorde de Castle Rock tenham se juntado a este lugar. Algumas pessoas sabem e encobrem. E você pode ter certeza de que o lugar em que estamos é Castle Rock. Talvez seja uma fronteira perto da República. Afinal, é um local secreto. Por quê? Pode estar misturado, mas não é algo com que deva se preocupar. O que você precisa saber é simples. É uma parte que precisa ser eliminada, mas essa realidade definitivamente faz parte da sociedade. E as pessoas nessas cadeiras também são membros da sociedade. O que? Não existe mundo sem crime. Não entendo do que você está falando. Você vai, eventualmente. Enquanto caminhávamos, Xuejin continuou a franzir a testa. Seu tom era um pouco frio e ela parecia estar fazendo o possível para conter a raiva. Claro, ela não estava com raiva de mim. A única coisa com a qual ela estava com raiva era este ambiente e ela mesma, que não podia fazer nada. Foi só agora que ela enfrentou a realidade, e atingiu bem onde doía. Pensando que agora era o momento perfeito para falar com ela um pouco mais gentil, falei mais uma vez. Você não acha que realmente não há nada que eles não possam obter? Eles acham que podem comprar tudo com dinheiro. É óbvio que essas pessoas pensam. Isso mesmo. Se você tem dinheiro, pode comprar tudo. Não apenas escravos, mas drogas ou sexo. Você pode até comprar experiência. Experiência? Sim. Experiência. Só estou perguntando. Você já matou alguém nunca? Eu pensei que talvez ela soubesse. Se ela tivesse apodrecido neste lugar por muito tempo, não havia como ela não ter experiência. Talvez sua primeira experiência tenha sido na masmorra do tutorial. Em lugares onde a comida era limitada, havia muitos casos de brigas. Nosso grupo também teve essa experiência, exceto o Parque Deokigu. O mesmo aconteceu com Jungayan e também com Kim Sung. Eu também matei alguns no calabouço do tutorial, embora não conseguisse mais lembrar seus nomes. Enquanto eu olhava para Xuejin, ela me encarou por um momento antes de responder. Eu já acho que não é uma memória muito boa. Se fosse uma boa memória, ia ser estranho. Você tem razão. Não é uma boa memória. No entanto, pessoas que pensam nisso como uma boa memória surgem com frequência. Pessoas livres como todos nós têm alguma experiência, mas é difícil para nobres comuns experimentá-la, certo? Em particular, o assassinato entre imperialistas é absolutamente ilegal. Os nobres podem punir os plebeus, mas não podem matá-los sem pecar. Aonde você acha que os humanos loucos vão para satisfazer suas necessidades? Tenho certeza de que isso vai acontecer aqui também. De jeito nenhum. Ao ver a expressão de dúvida da Yejin, não pude deixar de rir. Ela ainda parecia ter esperanças para a humanidade. Com isso, levantei minha mão e o guia veio direto em minha direção. Claro, ela começou a olhar para mim como se quisesse ver o que estava acontecendo. Se você ver, você saberá. Tentar explicar em palavras seria inútil. Como posso ajudá-lo? Preciso de ajuda com as direções. Você pode falar confortavelmente. Eu quero experimentar essa espada. Existe um lugar adequado? É claro. Será contra um monstro. Ou eu tenho algo para fazer agora, então se você puder me dizer o caminho, eu irei lá sozinho. Oh, antes disso, se houver um lugar onde eu possa ver um grande monstro, por favor, me oriente também. Posso orientá-lo diretamente? Não. Só explicar isso está bom. Siga em frente por esse lado e continue à direita. Você chegará à saída 3. Caminhe até lá e você verá uma arena circular. A taxa de admissão é separada. Sim. Tudo bem. Você pode ir agora. Obrigada. Quando o cara desapareceu, vi Xuejin com uma expressão incrédula. Você viu? Ponto. Não há nada que não possa ser comprado. Experiência também pode ser comprada com dinheiro aqui. O mesmo vale para experiências ilegais. Ponto. Existe alguma coisa que você normalmente quer fazer, algo que você apenas imaginou em sua cabeça? Vou pagar com dinheiro aqui, então por que você não procura? Você. Eu só estou brincando. Relaxa. O que quer que ela quisesse, provavelmente existiria aqui. Continuei a dar um passo à frente, ignorando-a, e vi a arena circular, exatamente como o guia disse.
Era maior do que eu pensava inicialmente. Era quase como se o antigo Coliseu tivesse sido movido para o subsolo. Pude ver algumas pessoas esperando para entrar, enquanto outras conversavam entre si. Assim que distribuímos o ouro que havíamos preparado, um dos guias acenou com a cabeça e nos orientou. Para o VIP. Cobrança adicional é aplicada. Não importa. Tudo bem, então. O jogo está prestes a começar? Estamos em uma pausa. A próxima partida está marcada para começar em 5 minutos. Tudo bem. Depois que o guia saiu, Shueiji imediatamente abriu a boca, a curiosidade evidente em seu rosto. Arukanin, que jogo? Bem, eu não disse que era a primeira vez que vim aqui. Se fosse um jogo com monstros grandes, seria óbvio que tipo de jogo seria. Você quer dizer que este é algum tipo de jogo de caça? Não acho que seja algo chato. Você acha que as pessoas se reuniram aqui só porque queriam ver um aventureiro derrotando monstros? Então, você vai ver. Assim que terminei de falar, uma voz ressoou dentro da arena, sinalizando o início do evento. Embora ninguém gritasse abertamente porque eles tinham que manter suas aparências, alguns deles se contentaram em aplaudir. Entre eles, o que mais se destacou foi a mulher que havíamos visto antes. Parecia que ela estava olhando em nossa direção, então desviei meu olhar. Não devo dar atenção a ela. Quando abaixei minha cabeça, um grande monstro logo entrou na arena. Tão grande. Eu não conseguia nem expressar em palavras. A cabeça do monstro era semelhante à de um lagarto, mas tinha 6 pernas. Estava babando no canto da boca e seu grito era tão alto que machucava meus ouvidos. O público, que ficou quieto no início, também começou a aplaudir ao ver isso. Claro, outra pessoa apareceu do outro lado. Eles eram provavelmente os humanos que teriam que lidar com aquele monstro. Eles eram cerca de 30. Essas eram pessoas comuns que enfrentariam monstros sem nem mesmo ter o equipamento básico. Eu também poderia dizer que essas pessoas eram de raças diferentes e, portanto, não tinham valor como produto. Os belos elfos, talvez refletindo os gostos de vários públicos, se destacaram. Naturalmente, olhei para eles pela janela de status e, claro, suas estatísticas eram terríveis. Aqueles que tinham sinais de luta entre eles podiam ser notados, mas é claro, isso não era o suficiente para lidar com tal monstro. Eles definitivamente enfrentariam suas mortes em breve. Depois que as correntes que prendiam o monstro foram quebradas, o monstro correu para os 30 humanos instantaneamente. Os ditos humanos, que haviam perdido a vontade de lutar antes mesmo de a partida começar, começaram a se espalhar, fugindo pela arena. Vozes de todos os lugares. Aguenta. Eu disse para você esperar um pouco mais. Eles estão apostando. A aparência de um monstro esmagando humanos como um peixe na água parecia tão ridícula que uma risada repentina e incontrolável saiu de mim. O sangue jorrou continuamente, mas não havia ninguém neste lugar que se importasse com eles. Que me ajude. Ajude-me. Ah! Seus dramas horríveis estavam se desenrolando, mas os presentes não se interessariam por seus documentários. Na verdade, todos veriam isso como uma forma de entretenimento. Como achei a cena bastante horrível, parecia que eu ainda não estava tão podre quanto essas pessoas. Vendo que mais da metade dos humanos já havia morrido, comecei a me sentir desconfortável. TSK. Já que eu estava me sentindo assim, Shueijin deveria estar ainda pior. Ela franziu a testa como o que acabamos de ver no mercado de escravos. Eu me virei para olhar para ela. Eu podia ver a raiva brilhando do fundo de suas pupilas. O sangue escorria de seus lábios por causa das suas mordidas, bem como de seus punhos fechados. Acho que ela vai fazer alguma coisa. Você não pode fazer nada aqui. Eu sei. Você não pode. Eu sei. Eu sabia que ela não estava registrando o que eu estava dizendo. Comecei a ficar ansioso com o que ela faria a seguir. Quando fui segurar sua mão, pude senti-la tremer. Nesse tempo, a gritaria continuou. Agora, apenas 5 humanos permaneceram no estádio. Me ajude. Por favor, me ajude. Por favor. Alguém. Alguém ajude. Eu não quero morrer. Sniff. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer aqui assim. Por favor. Por favor. Os pedidos das vítimas foram abafados pelos gritos da audiência insana. No entanto, parecia que Shueijin podia ouvi-los claramente. Filho da... Foda-se.
Minha ansiedade aumentou com a possibilidade de ela sair correndo. Se isso acontecesse, poderia se agravar para uma situação que nem eu seria capaz de lidar. Eu vi Xuejin se levantando lentamente e segurei sua mão com força mais uma vez, mas aos olhos da teimosa mulher do princípio de Castle Rock, eu parecia estar invisível. A provocação foi demais? Não faça nenhuma loucura. Eu sei. Se você pular, eu também morrerei. Ponto. Você ainda quer salvá-los? Era um pouco cedo, mas era certo que o fizesse agora. Pense mais. Como você acha que pode salvá-los? A resposta correta já havia sido decidida. O que importava agora era se a resposta sairia de sua boca ou não. Fiquei olhando para ela por um longo tempo, esperando que ela respondesse a minha pergunta. Depois que pareceu uma eternidade, Xuejin finalmente falou. Eu. Ponto. Vou comprá-los. Está certa. Regressor Instruction capítulo 164 está correta. Tive que admitir que sua capacidade de aprendizado era melhor do que eu pensava. Se olhássemos para este lugar, a realidade seria muito mais rápida de aceitar. Assim que eu levantei minha mão, os outros mercenários entraram. Vários humanos com escudos se aproximaram dos sobreviventes enquanto lançavam feitiços no monstro. Algumas pessoas no estádio franziram o rosto com a situação repentina, mas alguns estavam interessados na mudança. Setas e magia foram gradualmente incorporadas ao corpo do monstro. Claro, era natural que alguns se ferissem no processo. Parecia que eles tinham que exagerar um pouco nisso para salvar o item que eu estava comprando. No final, entretanto, o monstro que rasgou e matou humanos logo parou de se mover. Achei que eles iriam terminar, mas parecia que não havia maneira de parar o enfurecido, exceto matando-o. Não adiantava chorar por causa do leite derramado, entretanto. Acho que também vou ter que pagar por isso. Além disso, sinto que terei de pagar para tratar os feridos. Ao contrário de mim, que me preocupava com coisas inúteis, Xuejin murmurou baixinho enquanto continuava a assistir. Eu poderia dizer o que ela estava pensando. Como isso? Ela não teria imaginado que seria resolvido de forma tão simples. Como isso? Ela não esperava que pudesse acabar tão facilmente. Enquanto ela murmurava. Mate. O que você está fazendo? Mate. Você acha que estou pagando para ver algo assim? Mate. Mate. Acho que vou perder dinheiro. No entanto, não foi um final tão ruim. Simples, certo? Ponto. Estou dizendo que é assim. Não foi tão simples de resolver porque estamos neste lugar, Yuka. O problema foi resolvido facilmente porque tenho poder de compra. Não só aqui, mas também lá fora. A maioria dos problemas ao nosso redor podem ser resolvidos com esses objetos brilhantes. Isto. Talvez Yuka não possa pagar por isso, então vou te emprestar o dinheiro. Acho que vai ser mais caro do que eu pensava. Ponto. Eu tenho uma condição, no entanto. Que você se torne minha amiga. Xuejin não se atreveu a abrir a boca. Ela apenas me olhou em silêncio. Claro, um dos guias começou a se aproximar de nós. Provavelmente, ele estava calculando o que aconteceu. Como você gostaria de pagar? Quanto é, exatamente? O custo dos escravos sobreviventes é de 50 ouro cada para 4 pessoas. É uma espécie diferente. Um elfo terá que pagar 500 de ouro. Sem problemas. O custo de um monstro morto é de 10.000 ouro. Bom. Monstros valiam muito mais do que escravos mortos. Eu esperava por isso, mas para Xuejin, pude ver que ela não estava convencida ao olhar para o guia, que trouxe o papel com uma expressão vazia. Além disso, o custo dos mercenários investidos no resgate é de 600 ouro. Oh, o preço inclui tratamento para os feridos. Tudo bem. O ingresso total do público no estádio é de 40.000 ouros. Além disso, o valor da compensação de danos é 20.000 ouro e o custo base é 50.000 ouro. Isso será um total de 121.250 ouro. Ah, é mais caro do que eu pensava. No entanto, ainda seria capaz de pagar por isso. Embora fosse um preço tremendo, eu sabia que Yuno Kazugano acabaria pagando por mim. Sinto muito, Yuno. Mesmo para uma guilda grande, não parecia bom que tanto dinheiro saísse de uma vez. Seria certo eu retribuí-la algum dia. Para isso, precisava escrever uma carta para ela. Vou pegar o comprovante de pagamento.
Sim. Obrigada. Sinto muito por esses eventos repentinos. Tudo bem. Eu adoro raças diferentes, e dou a ver elfos morrendo. Os elfos não nascem para morrer. Não ouvi antes que havia elfos no lado das presas. O vendedor original não fornece informações antecipadas sobre o show. Oh, desculpe, senhor. Acho que não há problema em fazer algo. TSK. Bem, eu não posso chamar isso de desculpas, mas vou fornecer a você alguns dos escravos elfos restantes. Quando eu olhei para Shuejin ligeiramente, eu a vi balançando a cabeça lentamente. Seria estranho se recusar a pegar os elfos de graça quando poderíamos libertá-los da dor. Tudo bem. Espero que sejam aqueles que tenham até um pouco de habilidade de combate. Oh, eu não quero elfos que são muito educados. Se antes você estava falando sério sobre se desculpar, é melhor mostrar sua sinceridade. Também quero manter um bom relacionamento com este lugar. Sim. Você não precisa se preocupar. Nossa empresa sempre atua apenas para sua satisfação. Quando você vai? Eu irei depois de dar uma olhada um pouco. Não estou de bom humor. Pedimos desculpas mais uma vez por nossa gestão inexperiente de uma empresa. Está bem. Eu posso entender. Então, nós vamos indo. Há muitos elfos bons na casa de leilões central hoje. Se você estiver interessado. Para fazer negócios naquele momento, esse cara estava nervoso. Há algum item especial além disso? De itens serão leiloados, incluindo um ovo de monstro e itens de grau heróico, que não estão mais disponíveis. Não estou interessado em arte, mas... você disse que um ovo de monstro está saindo? Sim. Dizem que é um item especial muito difícil de obter. Embora seja interessante. Infelizmente, vamos parar na casa de leilões central da próxima vez. Eu não sabia que tipo de ovo era para a casa de leilões central vender, mas era melhor sair daqui agora. Se passarmos mais tempo aqui, posso ter que gastar mais do que posso pagar. Shuejin parecia querer partir o mais rápido possível, de qualquer maneira. Vendo que ela não disse nada até que ela se levantou de sua cadeira e saiu da arena circular, ela deve ter ficado realmente chocada. A provocação foi forte demais para uma pessoa inocente. São 50 de ouro. O que? O valor de quem acaba de morrer é de apenas 50 ouros. Apenas. Apenas. 50 ouro. Para ser honesto, era mais caro do que eu pensava. Acho que não é assim para Yuka. Aquele maldito monstro custou 10.000 ouro. Você não acha que é um preço razoável? Ouvi dizer que é difícil capturar esse tipo de monstro. Claro, será mais difícil de controlar. É bastante natural que eles tenham um valor mais alto do que os humanos designados como alimento. Isso é natural da perspectiva deles. Se você desmontar o cadáver daquele monstro imediatamente, o preço das coisas que podem ser usadas como catalisadores será de algumas centenas de ouro. Ainda não estou convencida. Ninguém se importa se nossa Yuka está ou não convencida. A única coisa que importa é o fato de que os monstros são mais caros. Você. Não estou dizendo o que penso, estou te contando um fato. Não sou eu quem estabelece o preço, são eles. Você está livre para se inundar em suas emoções, mas acho que é hora de acordar para a realidade. Ou você é uma pouco mais ingênua do que eu pensava? Você viu com seus próprios olhos. Não é isso que você chamaria de injustiça. Eu entendo também. Eu definitivamente entendo, mas não é convincente. Ponto. Com isso, Shuejin fechou a boca, pensando profundamente. Nesse ponto, eu sabia que não haveria problema em encerrar a conversa. Só o fato de ela estar pensando já era uma coisa boa. Eu vim até aqui. Parecia constrangedor simplesmente sair. Entrei novamente e olhei em volta lentamente, mas as outras características não pareciam que iriam provocá-la muito. Claro, ela iria mostrar uma reação estremecida, mas isso seria tudo. Parecia que a cena que ela viu não estaria saindo de sua mente. Acabamos indo para fora, onde uma carroça nos esperava. Vários elfos olharam em nossa direção, tremendo, mas eu não tinha nenhum interesse especial por eles. 5 pessoas. Embora os números fossem pequenos para aqueles que disseram que cuidariam de mim, sua condição não parecia ruim. As restrições os restringiam completamente e havia um sentimento de medo em vez de hostilidade nos olhos que olhavam para mim. Eles estão bem. Isso é, sinceramente, para a satisfação do cliente.
Estou definitivamente satisfeito. Devo visitar novamente na próxima vez. Isso está anotado. Por favor, tenha uma viagem confortável de volta. Ah, esses elfos podem ser carregados na carroça. Tudo bem. Depois de entrar na carruagem com Shuejin, os elfos com orelhas trêmulas começaram a entrar também. Quando a porta da carruagem se fechou, pude ver Shuejin estendendo a mão cuidadosamente para um deles. Ponto de exclamação. Eu me encolhi com o som. De sua perspectiva, Shuejin não seria vista como uma brava cavaleira que o salvou, mas uma humana louca. Shuejin falou baixinho enquanto observava as 5 pessoas tremendo juntas. Percebi que ela estava falando comigo, não com eles. O que você planeja fazer com eles no futuro? Bem, na verdade, pode-se dizer que um é seu. Eu preciso pensar sobre isso. Não acho bom ir com eles para a Torre Yongjou ou soltá-los em um lugar. Devo encontrar um lugar onde eles possam ser armazenados com segurança. Talvez faça mais sentido enviá-los para Azul. Você não vai liberá-los. Mesmo se os liberar agora, não mudará muito. Logo depois, eles serão pegos novamente e serão humilhados da mesma forma mais uma vez. Você acha que os elfos, que não podem fazer nada, encontrarão sua floresta? Ponto. Por enquanto, eu tenho algo importante para fazer, então é impossível agora. Vou levá-los ao reino dos elfos quando tiver algo para fazer lá. Não seria ruim visitar depois que o trabalho estiver concluído. Isso é um alívio. Eu não sou tão ruim quanto você pensava, certo? Eu não quero responder a isso. Vou tomar esse silêncio como um sinal positivo. Por que você me trouxe aqui? Você precisava entender. Precisava ver o resultado. O resultado. O que você quer dizer? Sim. O resultado. O resultado do seu julgamento e os resultados que você vê agora. A diferença entre o que você fez anteriormente em Castle Rock e o que fez hoje. Pense por si mesmo qual é a solução certa, e agisse. Isso é. Fui eu quem os salvou, mas foi você também. Sua escolha certa o salvou. Eu não penso necessariamente assim. Os resultados que você vê são diferentes, mas... se você diz que não pensa assim, então respeitarei isso. Shuejin fechou a boca com isso. Ela parecia estar em negação sobre isso, mas não importava neste momento. O que importava era que eu conseguia transmitir meus pensamentos a ela. Por natureza, os títulos não podiam ser formados em um curto período. Um vínculo foi formado apenas quando os valores e ideias um do outro foram trocados e acumulados por um longo tempo e quando eles podem se entender. Pessoalmente, não achei que seria influenciado por suas ideias estúpidas, mas pelo menos tinha que mostrar que entendia. Não esperava algo dramático. Eu só precisava entendê-la para ela me entender. Por enquanto, isso era o suficiente. Eu não penso necessariamente assim. Mas, sobre hoje. Obrigado, vice-mestre da guilda. Como esperado, estou certo. Não havia nada que o dinheiro não pudesse comprar. Regressor Instruction capítulo 165. Por enquanto, você irá para a cidade livre de Lindell. Se você ficar em nossa guilda, com certeza vou mandá-lo de volta para sua cidade natal mais tarde. Realmente. Você não precisa se preocupar. Eu não teria usado este método complicado em primeiro lugar se eu fosse apenas machucar ou contaminar você. Ah! Eu não teria salvado vocês de monstros em troca de uma grande perda. Assim que você for para Lindell, vocês receberão uma nova identidade e atuará como convidados da Azul. Contanto que vocês não saiam da cidade, vocês estão livres para sair, e nenhum ser humano fará mal. Claro, se vocês têm medo de sair, vocês podem ficar dentro da casa da guilda. Obrigada. Você deveria agradecer a Shuejin aqui, e não a mim. Era ela quem queria te salvar. Ah! É apenas por um curto período de tempo, mas muito obrigado por cuidar de nós. Você definitivamente poderá voltar para casa. Eu prometo. Sniff. Enquanto os elfos choravam juntos, Shuejin se ocupou em confortá-los. Parecia uma bela cena geral. A realidade de ter que devolver 120 mil ouro por elfos para sua cidade natal de graça parecia comovente, mas agora é melhor. Eles não eram úteis de qualquer maneira. Embora suas estatísticas não fossem ruins, seus níveis de talento não seriam suficientes para transformá-los em aventureiros. Eles deveriam ser aldeões normais. Este foi um caso em que, se não tivessem sorte,
Seriam novamente capturados por um caçador enquanto tentavam levar uma vida normal. Seria melhor devolvê-los o mais rápido possível. Isso porque a notícia de que eu havia obtido 5 escravos elfos chegaria a Yuno Kazugano. Para ela, que ainda me chamava de mestre, isso levaria a conclusões inevitáveis. Eu precisava ter certeza de enviá-los o mais rápido possível, porque ela tinha acabado de enviar uma carta, fazendo alarde sobre vir pessoalmente a Castle Rock. Enquanto eu refletia sobre isso, os elfos olharam para mim com cautela. Eles ainda devem estar preocupados se estão sendo vendidos em outro lugar, mas eles me entenderão assim que chegassem em Lindell em segurança. Estou dizendo para garantir, mas seria melhor não sair da carroça antes de chegar. Não é perigoso dentro do vagão com a insígnia da guilda, mas fora dele será. Sim. Manteremos isso em mente, querido benfeitor. Bem, é constrangedor me chamar de benfeitor. Em vez disso, sinto muito por poder salvar apenas vocês. Em nome de todos os seres humanos, peço desculpas. Ah, mas... Sim. Se eu vir outro elfo, tentarei ajudá-los o máximo que puder. Obrigada. Então, vamos. Quando os elfos entraram na carruagem, eles se despediram de mim. Shuejin se preocupou com eles uma última vez antes de dar um passo para trás. Ela parecia um pouco aliviada. Você está aliviada? Eu não. Você se apegou a eles nesse meio tempo? Sim. Embora tenha sido pouco tempo. Devo ter me apegado a eles. Como ser humano, você fez tudo. Não só você os salvou, mas também esconderá eles em uma pousada de luxo e assumirá a responsabilidade por eles na Azul. Então acho que você fez mais do que podia. Obrigado por sua gentileza, vice-mestre da guilda. Para ser preciso, foi você quem mostrou bondade. De qualquer forma, se você salvar os elfos, poderá receber algo em troca. Ponto. Sua expressão estranha era altamente evidente em meus olhos. Para ser justo, não era exatamente o que eu queria fazer, mas no geral não foi uma má ideia. Não havia nada de ruim em ter elfos se sentindo em dívida conosco, pois sua gratidão por nós era imensa. Eu não sabia quando isso iria acontecer, mas era bom tê-los em dívida conosco, só para garantir. Então vamos comer alguma coisa. Sim, vice-mestre da guilda. Claro, eu não estava sendo legal apenas com os elfos. Conversei várias vezes com Shuejin e, até certo ponto, consegui me aproximar dela. Ela não tinha mudado tanto quanto Sun Yeon Gojungayan, mas aos poucos estava começando a me entender. Claro, eu também estava em uma situação em que precisava entendê-la. Shuejin pode ter pensado em se tornar mais próxima, mas eu senti como se ela tivesse decidido traçar um limite. Parecia um pouco difícil me fazer parecer mais favorável a ela em certo nível, porque ela não estava incluída no que o sistema classificava como mulheres perigosas ou loucas. O mais importante é que eu consegui falar com ela. Ainda tínhamos um longo caminho a percorrer, mas pelo menos o pior havia passado. A prova era que, embora continuássemos saindo juntos assim, ela não sentia mais nenhum outro desconforto. Basta sermos amigos. Eu preferia muito mais esse tipo de relacionamento, de qualquer maneira. Além disso, eu tinha certeza de que não era o tipo ideal de cara dela. Então, você já pensou sobre isso? Sobre o quê? Você sabe do que eu estou falando. Precisamos cuidar disso rapidamente antes que uma nova vítima apareça. Não tenho certeza sobre isso. O que? Ah, claro, isso não significa que não pretendo puni-los. Eles têm que ser tratados pela lei. Eu acreditei nisso até agora, e ainda penso assim, mas... Você não sabe se vai conseguir lidar bem com isso. É isso que você está pensando. É constrangedor, mas sim. Mesmo que você informe os outros sobre isso, não há garantia de que não obteremos o mesmo resultado de antes. Talvez Regina esteja certa. Se você agir cegamente sem ter as evidências certas, certamente será o mesmo. Embora ela não fosse muito amigável comigo, havíamos progredido o suficiente para resolver as preocupações um do outro. Mesmo a menor mudança ajudou. Enquanto continuamos a andar, Shuejin participou continuamente da conversa. Foi bom. Era uma oportunidade de deixá-la saber que o estilo de vida de uma pessoa é diferente. Você está abandonando sua compaixão por seus preciosos colegas do tutorial. Agora, eu não quero perdoá-los. Seu ponto de vista sobre isso também havia mudado, o que era natural.
Eu não acho que eles fizeram algo errado, mas foi um pouco confuso porque eles eram muito diferentes do que eu imaginava. Não, eu duvido que as pessoas que eu conhecia estejam envolvidas nisso. O meio ambiente muda aos humanos. Nem meus amigos na Terra nem os amigos da Yejin pensariam que cometemos assassinato. Bem, foi legítima defesa, mas suas mãos estão realmente sujas. Mesmo que eles não saibam que os elfos ou monstros que eles pegaram estão sendo usados para esse propósito, os pecados que eles cometem não irão desaparecer. O vice-mestre da guilda está certo. Não é a coisa certa a fazer, é justo ser punido. Estou falando sobre esse método. Parece que o vice-mestre da guilda tem um plano em mente, mas... Sim. Gosto de resolver as coisas pessoalmente. Também tenho pensado nisso, mas comecei a pensar se era certo um indivíduo punir outro indivíduo. Nós realmente temos o direito de puni-los. Por que não teríamos? Eles, incluindo Little Rock, exerceram seu poder e alcançaram seus resultados correspondentes. Olho por olho e dente por dente ainda é meu provérbio favorito. Se você cometer um crime, será punido. Isso é tudo. Ter muitos pensamentos é bom, mas se afogar neles não é. Pense bem. O que você quer fazer, Yejin? Eu podia ver Shu Yejin olhando para mim em silêncio. Não respondi, mas a resposta eu sabia. Isso mesmo. Claro, você também acha. Se ela pudesse, ela mataria todos os caras naquele lugar nojento. Essas conversas eram chatas de lidar, mas eram úteis o suficiente. Foi um processo de troca constante de valores que cada um de nós tinha. Sem saber, ela aceitou alguns dos meus valores, como aquele em que o dinheiro pode resolver a maioria dos problemas e, portanto, foi influenciada pouco a pouco depois disso. Claro, eu também pensei muito sobre as palavras dela. Meu relacionamento com Shu Yejin era um pouco diferente do meu relacionamento com a Lei Ji. Lei Ji e eu éramos almas gêmeas pelo sistema porque tínhamos quase a mesma forma de comportamento e valores. Claro, houve um efeito de cooperação que resultou isso. Era quase certo que nossa eficiência mais que dobrará. Shu Yejin era completamente diferente da Lei Ji. Ela era uma pessoa que poderia atrapalhar minha eficiência, mas com certeza me fez pensar muito. Um tipo diferente de cooperação surge sempre que as opiniões e valores de alguém é diferente de outros. Isso é chamado de harmonia. Claro, isso foi um pouco mais vantajoso para mim. Eu não queria que Shu Yejin me bloqueasse e se tornasse uma parede. Em comparação com um carro, ela era um freio e uma caixa preta. Ela era alguém que poderia bloquear acidentes antes e cuidar de mim mesmo depois de um acidente. Resumindo, ela era alguém que eu podia controlar. Mesmo depois que o reino do Qin Sung se expandir e se tornar enorme, ela como minha amiga, será o freio do outro lado sempre que eu quiser. Para realmente me mover da maneira que quero, tive que decidir quem seria a pessoa do outro lado. Estou ansioso para trabalhar com você, Yejin. Ela e eu duraríamos muito. Eu também penso o mesmo que você, vice-mestre da guilda. Como a sociedade não resolve, o indivíduo deve se mover. Esse é o primeiro passo de uma revolução. Não tenho certeza do que você quer dizer. Estou dizendo que não vai acabar simplesmente empurrando-os para longe. O crime não vai embora, de qualquer maneira. O que? É impossível criar uma sociedade perfeita. Não vivo há muitos anos, mas acho isso. Onde quer que os humanos vivam, o pecado sempre segue. Mesmo que a Little Rock e aquele lugar desapareçam, uma segunda Little Rock e um aquilo serão criados. Se você destruí-los, um terceiro Little Rock e um outro serão criados. A demanda, então também a oferta. Você está dizendo: vou controlar os males da sociedade. Essa é uma ideia perigosa. É melhor do que apenas olhar e não fazer nada. Depois de afastar, vou construir uma torre em cima dele mais uma vez. O mesmo é para Lindell e Castle Rock. Como? Eu não sei. Como seria? Você está pensando em comprar o lugar inteiro? Não conseguia nem imaginar que ela me diria para comprá-lo. A risada explodiu de mim. Não. Tenho a intenção de empurrar tudo de uma vez. Vou afastar todos eles sem deixar uma erva daninha. Claro, isso também funcionaria a meu favor. Depois que terminei de falar, percebi que Shu Yejin estava olhando para mim com uma expressão de sentimentos confusos. Talvez ela estivesse pensando em tudo o que eu fiz e disse. Talvez ela até tenha pensado em não me impedir.
Foi porque a visão que ela viu foi muito chocante para ela me parar simplesmente com a humanidade. Ela pode até querer atuar ao meu lado. A questão é, como eu, que não tinha poder, poderia afastar tudo isso? Embora Shueijin parecesse ter dúvidas, não seria impossível se a situação ajudasse. A onda de monstros também vai acontecer em breve. Infelizmente, eu não sabia a localização desse lugar. Afinal, Shueijin e eu tínhamos os olhos vendados até o mercado negro, então não sabíamos onde ele estava. No entanto, eu sabia exatamente quem era. Seria alguém que rastreou minha localização do início ao fim. Aya, você deve saber, certo? Ser perseguido por uma arquimaga foi mais útil do que se poderia pensar. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.